Capítulo 1 de Romanos, nós estaremos falando agora a partir do verso de número 7, onde Paulo diz que todos os de Roma que foram chamados para ser santos, ele traça ali até o verso 17, trazendo um elogio e explicando. São três partes. Primeiro ele traz o elogio, depois ele diz que desejava muito ter ido a Roma e não conseguiu. E depois ele explica qual que era a necessidade ou o desejo do seu coração a estar com os irmãos de Roma. E é sobre isso que nós vamos falar aqui em rápidas palavras. E se você está comigo aí, eu gostaria que você aguardasse, ficasse comigo até o final, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Nós estamos falando da Bíblia. Estamos vindo desde Gênesis. E agora estamos na carta de Paulo aos Romanos. Estamos rumo ao Apocalipse. Você pode compartilhar esse vídeo, você pode deixar o seu like, fazer os seus comentários, pode até se inscrever neste canal, pois aqui é o canal da bênção. Verso 7 de Romanos, capítulo de número 1. A todos os que em Roma são chamados de Deus, ou seja, que Deus os chamou, e chamados para ser santos. Então, chamado para separar do mundo e agora vim para Cristo. Chamados para ser santos, chamados para ser separados. Então, uma pessoa que deixou o mundo, deixou as trevas e veio para o cristianismo, ele recebeu um título de santo, porque ele é uma pessoa separada do mal, do pecado, da prostituição, e agora ele se tornou um seguidor de Cristo. Todos os seguidores de Cristo, que de fato são chamados de separados, que significa aonde que traz o termo de santos. Ele diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Tendo em vista que nós estamos no início da carta, ele ainda está fazendo sua cumprimentação. Então, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo agora traz um elogio para os irmãos ali de Roma. O verso 8 eu estou lendo na versão NVI. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Então ele apresenta a gratidão que ele tem de ter boas notícias dos irmãos ali de Roma. Isso porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé. A fé que vocês têm. Isto faz um diferencial. Então Paulo chega em algum lugar e alguém está dizendo, mas lá em Roma os irmãos estão agarrados com Cristo. Eles estão numa fé, cada dia crescendo mais, cada dia prosperando mais. Talvez a gente falará mais de uma vez de fé nesta ministração, que é uma palavra que está dentro do texto. Paulo, ele já falou em fé do versículo 1 até aqui, já pela segunda ou terceira vez. E este também é o capítulo que Paulo vai dizer: o justo viverá da fé. Então nós vamos falar de fé mais uma vez. E vamos seguir então na leitura, porque em todo mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. É interessante que essa notícia ela é boa. E todo líder gosta de ouvir essa notícia. É uma notícia muito relevante, porque o difícil é ouvir alguém que deixou da fé. Mas quando ouve alguém dizer que ainda continua na fé, está progredindo cada dia mais na fé, crescendo na fé, isto é uma alegria para quem prega a fé. O verso 9, ele diz assim: Deus a quem sirvo
de todo o coração. Agora ele traz outra vez, ele dá ênfase novamente para explicar que ele serve a Deus. Ele é o servo do Senhor e eles servem sem nenhuma ressalva. E é disso que nós precisamos aprender, porque servir a Deus com parcialidade não dá certo. Servir a Deus de duplo ânimo não funciona. Você tem que servir a Deus de todo o seu coração. Logo, tudo será segundo plano o resto da vida da gente. A primeira coisa é servir a Deus. A prioridade é Deus. Depois vem tudo em segundo plano. É isto que Paulo está dizendo. Eu estou servindo a Deus de todo o meu coração. Parece que ele está escrevendo e dizendo para o leitor, preste atenção nessa palavra. Eu servo de Cristo de todo o meu coração. Não é mais ou menos com Cristo, mais ou menos com outro, mais divido com mais alguém. A minha fé não é para dividir. A fé é só em Cristo. Continua servindo Ele de todo o coração. Não divide isto. Servir a Deus é para servir de todo o coração. Pregando o evangelho de seu Filho é a minha testemunha. É interessante que ele coloca Deus. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que, como sempre, me lembro de vocês. Agora ele está dizendo para os irmãos que ele lembra deles o tempo todo. E quem testifica isso é o próprio Deus. Ou seja, ele está trazendo uma verdade realista. Eu penso em vocês o tempo todo. Desejo de visitá-lo. Verso 10. Em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-lo. Anseio vê-lo, a fim de compartilhar com vocês alguns dons espirituais, para fortalecê-los. A razão que ele tem de desejar. Por que ele deseja visitar? Existe uma razão. E a razão disso é fortalecê-lo. Mas Paulo não é egoísta. Paulo agora ele traz uma recíproca muito importante. Verso 2. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutualmente encorajados pela fé. Outra vez, segunda vez um texto, que ele está dizendo, é pela fé. Então ele quer visitar os irmãos, encorajar os irmãos e também ser encorajado pelos irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Você só pode fazer uma visita para um irmão. Preste atenção nisso. Quando você está em condição de encorajá-lo. Porque você precisa ter algo em você para encorajá-lo. E encorajando ele, ele vai ter respostas que também encorajará você. Porque não é ninguém é de ferro. Todos dependem. Esta comunhão é que fortalece. Não fica sozinho, não fica isolado. Não se isola, não. Vem para o meio do povo. Vem para a igreja. Para de ficar em casa sozinho. Você precisa ter comunicação. Ei, sai deste quarto hoje. Toma um banho. Veste a melhor veste que você tem. Desperta no teu coração o maior desejo que você quer. Toma um banho de cabeça. Molha o cabelo, lava a cabeça. Procura um lugar, vai comer o que você mais gosta. Vai passear no lugar que você mais gosta. Se você gosta de um rio, vai para o rio. Se você gosta de um arvoredo, vai para o meio do arvoredo. Vai para a floresta, vai para o jardim.
não fica só, mas acima de tudo, vai procurar a igreja. Procura a igreja. Abre o teu coração. Tem pessoas que querem te ajudar e está procurando você. Aonde ela está, aonde ele está. Você quer levantar? Atenda este conselho meu na manhã desse dia. Atende esta palavra. Ela não é por acaso. É uma palavra divina para o teu coração. Sai deste quarto. Sai desta casa isolada. Sai. Vai para o meio do povo. Tem gente com coisas boas a te oferecer. Fica com esta palavra. Ele diz, não somente vocês sejam fortalecidos, mas que eu me fortaleça também. Agora ele disse, eu fui impedido de visitá-lo. Esse impedido de visitá-lo aqui é impedido de visitar por Satanás mesmo. Impede de visitar. Mas esse impedimento não é porque ele é maior. Não é que Deus deixa acontecer coisas, porque não é hora ainda, não é o momento ainda da bênção. Então, Deus segura você para não ir. E aí vem a expressão, Satanás não me deixou ir até lá. Mas, na verdade, Satanás não tem esse poder. É próprio Deus que permite isto acontecer para você deixar para outro dia, porque Deus quer que você vá no horário certo e na hora certa. E ele disse, fui impedido de visitá-lo. Verso 13. Quero que vocês saibam, irmão, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os gentios. Verso 14, ele diz assim, ele se acha devedor deste compromisso. Ele sou devedor tanto a grego como a bárbaro. Bárbaro é pessoas indoutas, que não tem uma sabedoria. O grego ele coloca no alto e bárbaro ele coloca na classe mais baixa, indouto. E tanto a sábio como a ignorante. Ele diz, por isso, no verso 15, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeus, depois dos gregos. Então, o evangelho é o poder de Deus e Paulo faz a declaração, eu prego para os judeus, eu prego para os gentios, eu prego para os judeus, eu prego para o grego. E a pergunta é, você tem pregado a palavra de Deus? E o verso 17, porque no evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Outra vez, terceira vez que nós lemos esta palavra, fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Assegure esta fé, mergulhe nesta fé, continue com esta fé, não desista, receba mais fé hoje. Se você tem falta de fé, pede a Cristo, Ele te dará mais fé, para a glória do nome dEle. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça. Pai, eu apresento, Senhor, os teus filhos nesta hora, aonde estiver, meu Pai. Venha trazer ânimo, disposição. Senhor da glória, alcança no céu. Faz, meu Pai amado, proeza na vida de cada um, porque o Senhor é bom. Aonde precisar de uma cura, o Senhor cura. Onde precisar de uma provisão, o Senhor provê. Onde precisar de um consolo, o Senhor consola. Pai amado, o Senhor é especialista em tudo. O Senhor age no impossível. Então age na vida do teu filho, da tua filha, para a glória do teu nome.